E vamos então iniciar o nosso programa do dia, que o tema, gente, está muito incrível. O tema tem tudo a ver com o nosso mês de outubro. Vem pra cá, doutora Rafaela. Gente, ela é linda. Olha só que linda. Tudo bom? Bem, obrigada pelo convite. Rafaela, estou tão feliz de te receber aqui. Bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer, viu? Gente, olha só, doutora Rafaela Reis é aqui de Florianópolis, mastologista e ginecologista, e vem conversar com a gente hoje sobre um tema muito importante, um tema que é muito lembrado no mês de outubro, que é o nosso famoso câncer de mama, o Outubro Rosa, a campanha do Outubro Rosa. Mas antes disso, né, doutora, é preciso a gente entender que a mulher, ela precisa se cuidar durante todo o período, antes de chegar nessa fase, né, que as mulheres têm tanto medo e tal. Vamos falar um pouquinho sobre a saúde da mulher de forma mais ampla. Certo. Qual a primeira consulta, né? Vamos fazer assim rapidinho um panorama. A primeira consulta, qual é a média de idade que a mãe deve levar a filha até a médica? Ótimo. Geralmente, né, a gente acompanha essas pacientes que são mais jovens quando elas acabam de menstruar, né? Uhum. É um momento ideal para se levar uma menina ao ginecologista, porque até então ela faz acompanhamento com o pediatra, Sim. né? Para já ter uma noção do corpo, para já ter uma noção de higiene, de Claro. menstruação, né? Focado mais nessa questão própria de crescimento, né, de desenvolvimento. Sim. E tudo mais. E essa menina vai seguindo, né, e vai chegando na sua questão de sexualidade, aí a gente trabalha a parte de anticoncepcionais, relação sexual, que é muito importante, a Sim. parte da prevenção, né, Sim. e aí desde então ela vai seguindo. Mas o ideal a gente recomenda, menstruou, daqui a pouquinho já dá para passar no ginecologista. Sim, tá na hora de fazer a transição, né? Isso. Sim, e sobre a idade, a partir dos 12, 14 anos é mais ou menos por aí, né? É a fase da menstruação. Isso, né? geralmente 12, 13 anos. A gente até vê uma tendência das meninas hoje em dia menstruarem um pouco mais cedo, né? Sim, uhum. E tem tudo relacionado ao ambiente que a gente vive hoje em dia. Então, menstruação, agrotóxico, muita comida com hormônios, né? Às vezes faz esse desbalanço, o estresse, e a gente acaba vendo no consultório meninas muitas vezes menstruando com 10, 11 anos, né? Sim. Então, diferente das nossas avós que menstruavam com 14, 15, né? Muito Sim, mais tarde, né? sim. Então a gente percebe isso mesmo no consultório. E é incrível porque hoje a gente vê esse resgate, né? A gente olha pra trás e fala, nossa, as avós, elas menstruaram muito mais tarde, elas comiam melhor, elas tinham mais horas de sono. Isso. A qualidade de vida antigamente, ela era Muito, né? melhor, Muito né? melhor, muito. A gente vê isso não só em relação a essa questão do desenvolvimento, né, das meninas, mas também em relação ao câncer de mama, que é o que a gente vai falar, né? Sim, sim. Então, antigamente não se via tanto, muito por conta disso, né? Sim. Fatores de risco importante do câncer de mama é a alimentação, é a exposição, poluição, agrotóxico, né, obesidade, então tudo isso influencia no nosso dia a dia. Sim, com certeza. E vamos falar do HPV, porque o HPV ele é uma questão que é meio recente assim de divulgação, né? Não se falava muito até alguns anos. Então, foi justamente por conta da vacina, né? A vacina que foi incrementada no serviço público, né, no SUS, que deu esse chamariz, vamos dizer assim, para o HPV, né? Então, o HPV ele é um vírus de relação sexual, de transmissão sexual, e é o maior responsável pelo câncer de colo de útero, né? Eu até costumo falar que, hoje em dia, nenhuma mulher deveria morrer de câncer de colo de útero, porque a gente tem prevenção, a gente tem exames de rastreamento, temos tratamento de doenças precursoras, que são as doenças iniciais antes de virar câncer, e a gente tem a vacina. Quais são essas doenças, assim, para quem está em casa já ligar o alerta? São doenças que a gente chama de lesões de alto grau, ou os NICs, né? Que são essas evoluções, são lesões bem iniciais que vão evoluindo com o passar do tempo, se não tratadas, elas vão evoluir para um câncer de colo de útero, né? E como que a gente diagnostica essas lesões? Fazendo rastreamento anual no ginecologista, coletando o famoso Papa Nicolau preventivo, né? Por isso que a gente precisa ir anualmente no ginecologista, né? Então a prevenção do HPV a gente faz com camisinha, o rastreamento a gente faz com o Papa Nicolau anual, né? E aí a gente faz esse tratamento quando preciso, e a vacina disponível no SUS,
na idade ali dos 9 aos 14 anos, que é a principal faixa etária onde você tem uma melhora da imunidade, a maior produção de anticorpos é nessa fase, né? Sim. Então você não está incentivando o seu filho a ter relação sexual, você não está antecipando, né, ele nessa questão. Você está sim preparando ele para que ele não tenha um câncer no futuro, né? Então, quando não se consegue fazer no serviço público, né, a gente tem no serviço privado, já desde o ano passado, a Nonavalente disponível. É uma vacina que tem 3 doses, tem um custo mais alto? Tem. Sim. Mas é um custo que eu digo que é um investimento na sua saúde, né? Sim. Você vai fazer 3 doses, você vai ficar prevenida, o que não te tira a responsabilidade de ir todo ano fazer o preventivo, né? Sim. Então é importante você conversar com o seu ginecologista, porque a vacina do HPV é a única vacina que a gente tem de prevenção de câncer. Gente, olha só, uma notícia é um tema tão importante e tão pouco discutido, né? Porque a gente traz muito isso à tona quando vem o mês de outubro. Isso. Porque a gente relembra várias coisas, né? Relembra do colo do útero, a gente relembra da mama e, de fato, da saúde da mulher. E o que mais a gente poderia falar sobre a saúde da mulher para quem está em casa em relação a hábitos, né? O que impacta diretamente na saúde da mulher? Exercício físico. Olha só. Exercício físico é a recomendação top 1 do meu consultório. O exercício físico, ele é responsável na redução de 40% dos cânceres de mama, tá? Então é uma prevenção primária que deve ser, sim, incrementada na sua rotina, né? Você tem que ser uma prioridade na sua vida e o exercício físico, ele deve entrar nessa questão, né? A gente já tem artigos muito bem robustos e muito bem estabelecidos, né, guidelines, mostrando que se você faz exercício físico de intensidade moderada, né? Sim. Em torno de 150 minutos na semana, ou seja, 3 vezes de 50 ou às vezes 5 vezes de 30 minutos, né? Você tem essa redução dos 30-40% do risco de câncer de mama, né? Então, se você alia isso a uma alimentação saudável, sem muito fast food, gordura, aquela história do desembrulhe menos, né? Sim, desembale menos, né? Isso. E descasque mais. Descasque mais, que é a questão da comida saudável, sim, né? Junto com sono adequado, nível de estresse diminuído, que é difícil hoje no dia a dia, né? Mas eu ia falar isso, a mulherada é tão ansiosa, né? Muito. Quem, gente, não é... Mulherada, os homens também, mas assim, eu vejo que as mulheres, elas estão mais ansiosas e estão cada vez mais ansiosas. Isso tem a ver com o fator de idade? Não. Eu acho que não, acho que a culpa é nossa mesmo, né? A gente colocar tanta coisa para fazer ao mesmo tempo, né? A gente, hoje em dia, a sociedade nos coloca muita pressão, então, além das jornadas de trabalho, de a gente querer ser bem remunerada, querer ser valorizada no trabalho, sim, também tem a pressão de ter que ser uma boa mãe, ter que ser uma boa dona de casa, uma boa esposa, então acho que isso tudo tem consumido muita gente, né? Sim. E, nossa, e a rotina, né? Sim. É uma loucura. Gente, tá tão bom o papo, eu tô já me cutucando ali, 2 minutinhos. Mas a gente vai falar um pouquinho também sobre a tua especialização, porque me chamou muita atenção quando a gente se conectou, que a gente conversou, porque ela é mastologista e ginecologista. Então, assim, eu quero falar um pouquinho sobre essa tua área, sobre a saúde da mama em si. Porque não é só o câncer, antes de chegar a essa fase, né, espero que não chegue na vida de ninguém, mas tem alguns cuidados que são primordiais, né? Temos. A gente precisa fazer o que a gente fala hoje em dia de autocuidado, né? Autoconhecimento. Então você precisa se conhecer, conhecer o seu corpo, conhecer as suas mamas, para que você possa ter também uma prevenção dessa doença, né? Então, o que é o ideal? O ideal é você se olhar, se palpar. Sempre que você toma seu banho, se coloca na frente do espelho, né? Veja se as suas mamas estão simétricas, se não tem nenhuma alteração, se o mamilo não está mais vermelho, maior que o outro, né? Se não surgiu nenhum nódulo a mais. Se palpe. Se você ainda menstrua, escolha o dia após a menstruação. 7 dias depois da menstruação é o período ideal, porque a gente, como se a mama estivesse mais murchinha, sabe? Então você consegue se palpar e perceber alguma coisa.
A ideia não é você fazer o diagnóstico precoce, Sim. né? A ideia é você saber se tiver alguma alteração, você procurar no tempo hábil. É se conhecer, né? É se conhecer, Porque se você vai num ginecologista em janeiro, você voltaria no outro janeiro. Sim. Se ali em fevereiro, março apareceu alguma coisa na sua mama, você vai voltar antes, né? Olha o tempo que você perde, né? Sim. Então você se conhecer é nessa questão. Isso. Então se coloque na frente do espelho, se olhe, se palpe, é a melhor forma de você ajudar a sua saúde. Gente, tá chegando então o mês de outubro, a gente tá chegando no Outubro Rosa. Mas agora a gente vai fazer um voo, vou pegar a doutora pelo braço, a gente vai sair voando aqui por Floripa para saber o que vai rolar no Outubro Rosa por aqui. E antes disso, deixa eu compartilhar com vocês que nesse voo eu vou levar comigo o lanchinho da Veritá. São lanchinhos saudáveis, deliciosos, sem glúten, sem lactose, te dá água na boca. Aproveitem e passem ali na Veritá Santa Mônica aqui em Floripa e façam as comprinhas de vocês também. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já. Anuncie na Unique TV. Mostre sua marca. Destaque-se em nossa audiência. Sua marca em evidência para todo o Brasil. Entre em contato, telefone 489 96 22 32 13. Unique TV, seu novo canal conectado em você. Pousamos com a doutora Rafaela Reis, mastologista e ginecologista aqui em Floripa. E ela é super envolvida, gente, em todos os eventos sociais relacionados à MOOC, que é uma rede de apoio aqui na cidade. E a gente estava falando aqui nos bastidores sobre a especialidade de mastologia, porque muita gente acha que tem que procurar um mastologista quando tem, de fato, um câncer de mama. Câncer de mama. E não é bem assim, né? Não é bem assim mesmo. O mastologista é o profissional especializado em doenças e cuidados da mama, né? Sim. Então você pode procurar ele para qualquer alteração relacionada à mama, tanto a amamentação, né? Muitas vezes complicações, Sim. alterações do desenvolvimento da mama, assimetrias, doenças benignas, nódulos, né? E por fim, claro, o câncer de mama, né? Mas não só de câncer de mama a gente atua. Mas Sim. é importante reforçar que isso é uma informação que as mulheres muitas vezes não têm. Toda mulher deveria passar em consulta com mastologista aos 25 anos, né? Olha, gente. Ou pelo menos a partir de 25 anos. Por quê? Essa consulta é fundamental para a gente adequar e conhecer essa paciente e saber quais são os fatores de risco. Certo. Porque, a priori, uma mulher de baixo risco começa o seu rastreamento numa certa idade, Sim. né? Uhum. Quando ela é diagnosticada, quando ela é vista como uma paciente de alto risco, por causa do histórico familiar, o histórico pessoal, né? Esse rastreamento do câncer, ele deve ser iniciado. Sim. Então, se ela só for no mastologista ou só pensar nisso com 40 anos, que é a idade que a gente geralmente começa o rastreamento, Sim. ela está perdendo tempo, Uhum. né? Então essa consulta a partir dos 25 é importante por conta disso, pra gente conhecer essa mulher, saber os fatores de risco e orientar. Gente, olha só, uma novidade, porque eu não sabia. Não juro, não sabia mesmo. Então tô te esperando lá. Ai, faz tempo que eu passei dos 25, hein? E olha só, sobre o câncer de mama, tem gente que acha que é genético. É genético? É mito? É verdade isso? Tem a parte genética, né? Mas ela é um percentual muito pequeno. Tá. 80% dos cânceres de mama são habituais, que a gente fala, né? Ambientais, né? Certo. Não tem correlação com a genética, tá? Então você pode, ou qualquer uma de nós, ser a primeira da família a ter um câncer de mama, né? Porque se ouve muito falar assim, ai, a fulana tá com câncer de mama, mas a mãe dela teve, a avó teve, né? Então as mulheres ficam muito assim, na minha família não tem nenhum caso, então eu vou ficar quietinha, não vou fazer meus exames. Isso, ou ao contrário, né?
a fulana teve, mas nunca na família dela ninguém teve, né? Então tem essa correlação, existe sim, né? Síndromes relacionadas ao câncer de mama, mas elas são num número muito menor. Sim. E falando do câncer de mama ainda, quais são os exames, doutora, que a mulher ela deve fazer a partir dos 35 ou 40? 35 quando, né? Varia um pouco, mas na grande maioria das vezes, quando ela é de alto risco, ela começa mais cedo, 30, 35, dependendo se tem alguma síndrome diagnosticada na família, enfim, né? Isso daí é muito bem conversado em consulta. Mas uma paciente de baixo risco, né? Sem nenhuma história familiar importante, sem nenhum histórico pessoal importante, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, a gente recomenda fazer mamografia a partir dos 40 anos anualmente. Sim. Isso vai até a gente ver que a paciente tem uma expectativa de vida ali em torno dos seus 5, 7 anos, né? Sim. Então, até os 75, se tem mais tempo de vida, a gente vai fazendo, tá? Sim. Porque hoje em dia a gente vive até 100 90, anos. 100 anos, né? Então a gente não para nos 75, mas a gente vai avaliando, vai personalizando, né? Por isso que é importante esse cuidado, né? É importante, gente, eu sou muito fã disso, assim, de fidelizar, de ter uma médica com a doutora Rafaela para chamar de sua, né? A minha mãe que quer passar com ela já tá falando que é médica dela. Então, assim, por quê? Porque a médica vai te conhecer, vai te acompanhar, vai entender a tua expectativa de vida. Isso. Né? E quanto antes recorrer a uma consulta médica, Melhor porque mais você vai ter informações, né? Mesmo quando você tem alguma alteração, né? Que você possa vir uma suspeita de um câncer de mama. Sim. Quanto antes você encontrar essa lesão, mais chances você tem de cura, né? Sim. Uma lesão inicial, quando tratada, ela tem 95% de chance de cura. Então, o câncer de mama hoje, ele não é mais uma sentença de morte, né? Sim. A gente consegue viver e viver muito bem, né? Só que precisa fazer esse controle para diagnosticar bem precocemente. Com certeza. E agora, chegando no outubro, é o mês que a gente tem essa campanha, né? De fato, a mulherada se une. A gente tem aí um convite até em comum para ir num evento social da AMUC, que você é voluntária. Isso. Né? Dar o apoio lá para as meninas. Vai ter um baile beneficente, né? Onde a AMUC também está participando. Amanhã a gente tem um happy hour para chamar todo mundo para participar. Eu acho importante esses eventos porque chama atenção para a sociedade, né, de um assunto. O câncer de mama é o câncer que mais mata as mulheres. Ele é super incidente, né? Sim. A gente tem aqui para Santa Catarina em torno aproximadamente, né, 74 casos a cada 100 mil mulheres. Então, a cada ano essa incidência aumenta, né? Por todos esses motivos que a gente já falou, né? Então, é uma doença que a gente precisa tá prestando atenção. Sim. E o fator de risco principal são dois que a gente não muda, que é o fato de a gente ser mulher e envelhecer, né? É verdade. Então, isso é o que mais fala contra nós, né? Então, todos os outros a gente consegue melhorar. Atividade física, sobrepeso, parar de fumar, ter um sono adequado, alimentação. A gente tem esse poder de modificar, né? Sim. Mas, sermos mulher e envelhecer, a gente infelizmente não controla, né? Então, precisa chamar atenção para a população por conta disso. Então, esses eventos são sensacionais, na minha opinião. Sim. E tem também uma corrida? Tem. A gente organiza todo ano, essa vai ser a nossa próxima edição, dia 13 de outubro, na Beira-Mar de São José. Desculpa, na Beira-Mar de Florianópolis. Dia 13 de outubro, corrida e caminhada Movimento Rosa. Então, tem mais de 1.500 inscritos, uma corrida para realmente chamar atenção para o câncer de mama, chamar atenção para o exercício físico como estratégia de prevenção de saúde, prevenção dessa doença. Então, convido você, dia 13 de outubro, na Beira-Mar de Florianópolis. Gente, viu só? A agenda tá completa, hein? Tá cheia. Eu queria te agradecer muito a presença. Foi tão especial e tão rico. É rápido, o programa ele passa tão rápido. Mas assim, é tão rico a gente poder trazer uma profissional como você. Obrigada. Tirar essas dúvidas, né? São coisas que no dia a dia às vezes passa desapercebido. Né? Eu queria que você deixasse um recadinho para quem está nos assistindo, para a mulherada que está lá com medo de fazer os exames e tal. Deixa um recadinho. Deixa um recadinho do fundo do coração. Eu mais uma vez incentivo você a fazer atividade física, tá? É a estratégia principal de redução de risco do câncer de mama, que é uma doença
tão incidente entre as mulheres, né? E que infelizmente ainda mata muitas mulheres, mas a gente consegue modificar com a atividade física. Então, se priorize, faça um esforço para fazer atividade física e faça mamografia. Mamografia anualmente a partir dos 40 anos, se você tem baixo risco. Tá? Ela não substitui nenhum outro exame, então não é ultrassom, não é ressonância, é mamografia anual. Obrigada. Adorei, gente, foi ótimo. Obrigada, volte sempre, tá? Só me Seja chamar. sempre bem-vinda. Muito obrigada. Gente, esse foi o nosso programa Voando Alto. Espero que vocês tenham gostado e compartilhem, aproveitem, vamos compartilhar tantas informações maravilhosas sobre o nosso Outubro Rosa, sobre a nossa saúde da mulher, que é tão fundamental. Um beijo, até mais!